A falar então sobre a história do hotel, a gente vai receber ao vivo aqui o historiador Levi Mota. Seja muito bem-vindo, Levi, é um prazer te ter aqui nessa edição especial do Boletim Metrópolis, nesse domingo, justamente para a gente falar sobre a importância da história do Torre Palace. Bom dia. Eu estava falando aqui, Levi, que parte da curiosidade dessa implosão é que Brasília é uma cidade muito jovem, vai fazer 66 anos esse ano e mesmo assim já enfrenta a quarta implosão. Tem esse lado curioso também da história, né? Então eu queria que você começasse a falar um pouco mais sobre a história desse prédio e isso, assim, por que ele está sendo implodido. Bom dia. Bom dia para quem está ouvindo aqui a gente, é um prazer falar com vocês. Antes de mais nada, eu também quero falar que eu sou paulistano, então, assim como você falou, hoje é aniversário de São Paulo, e aí é engraçado essa questão da urbanidade, né? Brasília, 60, e aí nós temos esse contexto de que o hotel está ligado à segunda fase de expansão de Brasília. E aí com isso nós temos esse contexto de criar um hotel, 4 estrelas, numa área nova, porque o setor sul de hoteleiro já estava consolidado com alguns hotéis. E aí quando ele passa para a região norte ali, e essa construção do Torre Palace, a gente vê uma transformação não só por conta do hotel, mas no seu entorno, e é claro, o que ele vai se tornar naquele contexto político, econômico e etc., no contexto não só de Brasília, mas nacional, principalmente por conta da sua importância sendo construída ao longo das décadas, né? E aí, quando a gente pensa na sua implosão, vem um outro contexto. Da onde vem todo esse processo? Quando começa essa decadência? Nós, assim como historiadores, a gente entende que todo auge ele é problemático porque ele logo vem, em muitos casos, o seu processo de decadência e queda. E a gente está vendo isso agora. 2013, ele fecha as portas, para de funcionar, e 13 anos depois, a gente agora acompanha a sua implosão. Lembrando que nós vamos ter aí várias oportunidades desse prédio ser restaurado, ser revitalizado, e não aconteceu isso. Então são pontos importantes que a gente tem que levar em consideração em relação ao contexto desse prédio. Então eu acredito que o marco mais simbólico é que ele nasce como um exemplo de modernidade e hoje ele se torna uma espécie de entrave a essa modernidade, de uma cidade jovem, como foi dito várias vezes aqui. Ou seja, a sua presença hoje ela é mais um problema urbano e a sua implosão acaba sendo uma solução encontrada para resolver esse problema. E esse que é o mais interessante de todo o processo histórico por trás disso. Levi, então, como paulistanos, né, isso, vamos juntos aqui mandar parabéns para nossa cidade, 472 anos. A cidade de São Paulo, vira e mexe, enfrenta implosões, assim, importantes desses prédios no centro histórico, que muitas vezes passa a ser decadente, né, muitas vezes passa a ser abandonado, em outros momentos volta, tem gestões que tentam ali reocupar o centro histórico. E tem isso, né, essa curiosidade de que Brasília já vive um pouco disso, mesmo sendo uma cidade muito jovem. Essa transformação, né, de um exemplo de modernidade para um prédio obsoleto é muito rápida, né, Levi? E aí eu queria te perguntar, como historiador, você já deve ter visto isso acontecer em diversos momentos aí, por que esse exemplo, né, ele é melhor a gente desistir dele do que revitalizá-lo, do que trazer outro tipo de fim para um prédio desse tamanho. É claro, tem sempre que colocar nessa conta de Brasília que esse prédio está numa região que é um setor hoteleiro, né? Então esse prédio precisa funcionar como um hotel, dificilmente ele vai ter outra função nesse centro de Brasília, que é essa cidade que o plano piloto ele é imexível, né, praticamente. É muito difícil de você conseguir construir novos prédios, tem um processo aí super complexo que eu acho que também você pode nos ajudar a entender, porque tem gente que não é de Brasília e não tem esse entendimento, né, essa clareza sobre como funciona o plano piloto. Em outras cidades, talvez uma solução para esse prédio seria revitalizá-lo e transformá-lo em uma outra, né, ter uma outra função. Mas aqui em Brasília não dá para fazer isso, né?
Então, tem um ponto-chave aí na sua fala que eu achei interessantíssimo, é que Brasília é uma cidade tombada, né? Ou seja, ela tem que ser preservada em vários aspectos. Mas a gente tem que entender que existem determinados núcleos de Brasília onde essas mudanças podem ocorrer. E é claro, com o passar do tempo, houveram várias tentativas de salvaguardar o prédio, a estrutura e etc. Só que com o processo que culmina na sua implosão, a gente tem que entender que houve um outro processo, que é, uma vez que eu deixo ele de lado, e muitas vezes eu deixo que, por exemplo, invasões aconteçam, pichações aconteçam, ele vai perdendo a sua segurança estrutural. Porque, é claro, se você olhar, existem outros prédios em Brasília que estão agora passando por processo de revitalização. Um exemplo é o Hotel Nacional, que fica no setor hoteleiro sul. Mas o caso do Brasília, não, ele foi abandonado de fato pelos herdeiros. Depois das disputas judiciais, ele acaba também perdendo o seu valor quanto um hotel. Ou seja, a sua estrutura vai se degradando. E aí, quando você fala, né, que eu vi várias coisas acontecendo no contexto histórico, a gente tem que entender que é engraçado isso também, porque Brasília vai completar 66 anos. Eu estudo coisas que, por exemplo, tem estruturas monumentais que estão aí em pé por 800 anos, 1.000 anos, 4.000 anos. E é engraçado que agora em Brasília a gente está passando agora pela quarta implosão de uma cidade que tem, obviamente, todo um contexto de preservação da sua arquitetura e etc. Lógico que a gente tem que sempre ficar atento a que prédios esses que são obrigatoriamente preservados, tombados, como a gente diz. Como Brasília foi tombada ali da passagem da década de 80 para 90, como então a primeira cidade do mundo, né, a ser tombado como um bem material, como um bem arquitetônico da Unesco. Isso é muito importante também frisar, porque acaba que a destruição desse prédio, ele marca um contexto interessante de uma cidade tombada. Então, são vários aspectos que a gente tem que ficar atentos nesse contexto de simbologia, de estrutura, de história da cidade, que se confunde com todo esse contexto que você acabou de falar. Reiteradamente, a própria Marília também trouxe aqui o contexto de que esse prédio poderia ter sido feito várias outras coisas sobre ele, mas, obviamente, houve também um descaso, tanto privado quanto público, em relação a ele. Esse é outro ponto importante de se frisar também, essa junção de problemas que acaba levando o seu esquecimento, que é outro ponto também importante, né? Ou seja, ele será esquecido ao longo da história. O importante da gente retomar, né, Levi? Você vem propondo isso, né, através das suas respostas. E o que eu vejo aqui no nosso chat da nossa live, mandar um abração para todo mundo que está nos acompanhando. Entra lá em Metrópolis TV para você curtir e compartilhar a nossa live, os diversos cortes que a gente vai subindo das entrevistas e dos momentos aqui importantes para esse dia. E as pessoas estão falando exatamente isso, né, sobre a tristeza desse possível esquecimento. E você já traz para a gente uma realidade, né, um fato. Isso deve acontecer. Vai crescer aí um outro empreendimento nesse lugar. Esse hotel não vai ser revitalizado, ele está sendo demolido. Vai acontecer daqui a pouquinho, em 10, 9 minutos. E assim que surgir um novo prédio aí, Levi, as pessoas novas que vão chegando à cidade vão passando por ali sem olhar para esse lado e reconhecer que esse prédio pode ter sido histórico. Por que isso é ruim? O que isso mostra também um pouco, talvez, com a nossa relação com a história, né? E com a relação com a história, com a importância que a gente dá para esse tipo de acontecimento ou essas existências. É interessante frisar, porque eu estou com a camiseta que ela está escrito: a função do historiador é lembrar daquilo que a sociedade quer esquecer. Né? Coincidentemente, é uma frase que ela é importantíssima. Nós, historiadores, a gente tem essa função. E, obviamente, que toda a história ela é baseada em documentos, fontes, vestígios. E quando esse tipo de fonte, que é esse prédio, desaparece, o que vai restar para a gente são imagens, vídeos e os relatos daqueles que vivenciaram esse prédio. Mas, ao passar do tempo, essa memória vai desaparecendo. Nós vamos encontrar pessoas dos anos 90 e até mesmo dos anos 2000, principalmente, que eram jovens nos anos 2000, que vão lembrar do Torre Palace
apenas o contexto dramático, como eu falei na reportagem. Onde então eles vão lembrar das ocupações, do espaço onde estava sendo usado, o que era ocupado por usuários de entorpecentes, a invasão por indivíduos que não tinham moradia e a operação policial de 2016. Acaba que a memória vai sendo também modificada e vai sendo tratada dentro de um contexto mais problemático. De aí que então a implosão dele não é vista no contexto de revitalizar o espaço de Brasília, mas também tem esse fato, né, de esquecer que esse prédio ele perpassou uma parte importante da história de Brasília. São essas pequenas características que a gente vê na história que vai moldando a forma que a gente vê o passado e principalmente como a gente vai encarar o presente. Porque, querendo ou não, ela se confunde. E aí as pessoas vão passar, nesses próximos dias, vão ver apenas entulho. E vão se perguntar, alguns até, o que tinha aqui? Em poucos dias, o que estava existindo aqui nesse espaço? Ah, você lembra que tinha um hotel aqui? Hotel? Tinha um hotel, mas vão lembrar do quê? No contexto de quando houve a ocupação, quando houve a retirada por parte da polícia, a operação que foi um sucesso, apesar de todo o contexto que foi mostrado na época, mas cada um vão ter pequenos fragmentos de memória. E esses fragmentos de memória são complexos, porque no final das contas, alguns vão ficar com esses pequenos fragmentos, outros vão acabar nem prestando mais atenção nada disso, porque no final das contas o prédio não estará mais ali. Será deixado ao passado. E a nova estrutura que vier contará uma nova história. E aí a gente sempre tem que frisar esse contexto. A memória, ela sempre vai perpassar contextos variados. E nós temos esse problema, nós brasileiros, ao longo da minha carreira como professor, etc., a gente tem esse problema de memória. A gente realmente tende a esquecer. Isso é algo que a gente precisa realmente mudar, de saber valorizar nossa história, o nosso passado. A gente não consegue fazer isso. Professor, parte disso também talvez seja o nosso não reconhecimento de prédios como esse serem monumentos, né, serem marcos. Quando a gente deixa de vê-los como marcos, talvez a gente deixe de achar que são históricos, importantes, que eles deixem de existir e leve tudo como uma questão que não tem tanta importância. Lembrando que faltam 4 minutinhos para o prédio ser implodido. Para esse prédio que a gente está vendo agora, um prédio importante para a cidade de Brasília, ser implodido. E em 4 minutinhos isso vai acontecer, você vai acompanhar ao vivo. Então eu vou passar para essa última perguntinha ao professor Levi, para ele dar essa resumidinha, voltar para mim e a gente acompanhar atento aí esse momento, professor. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: a história, ela não é só feita por pessoas, mas ela também é feita por aquilo que as pessoas fazem ao longo da história. Quando eu falo pessoas, então, são todos nós, né? Eu até sempre falo com meus alunos e tudo mais, onde eu apresento no meu podcast e tudo mais. A história, ela é construída a partir de pessoas ao longo do tempo, ou seja, os seres humanos são esses grandes atores. E esse prédio, obviamente, a sua estrutura, tudo mais, ela é esse símbolo da obra humana e que hoje vai ser implodida. Então, assim, a gente aqui, ao analisar de uma forma mais aprofundada, a gente percebe que realmente há um problema que tem que ser resolvido em nós como sociedade. E aí, no final das contas, a implosão dele vem, como própria a frase, né? Quando tudo vai ao chão, algo grandioso chega. Então, ou seja, mas o prédio já era grandioso, a sua história é grandiosa, e ela vai desaparecer daqui 3 minutos. No mais, eu quero agradecer, basicamente, por esse convite. E, mais uma vez, parabéns para São Paulo e minha cidade natal. E, obviamente, vamos realmente usar essa entrevista, o que foi falado aqui da reportagem, para a gente trazer uma visão nova sobre essa questão dos prédios como um todo, né? Ou seja, essas obras humanas ao longo da história. Perfeito. Levi Mota, historiador, que esteve aqui com a gente nesse dia importante para a cidade de Brasília, que é da implosão do Torre Palace. Obrigada, viu, professor? A gente com certeza se encontra. Já faço convite para o senhor participar do meu programa, é o Acorda Metrópolis, às 7h30 da manhã, e também já faço o alerta para a nossa audiência. Valeu, viu? Obrigado, bom dia para todos. E vamos ver a implosão aí. Acompanha a live, gente. Exatamente. Em 2 minutinhos. A gente, inclusive, tem o esquema de como esses explosivos estão
colocados no prédio. É um prédio de 14 andares.